queria conversar com vocês nesse tempo TED que nós temos sobre um aspecto que diz respeito a todos nós. O imenso tsunami, a imensa mudança de época pela qual nós estamos vivendo, que toca a todos nós, independente da nossa idade, nossa origem, nossa raça, nossa economia. Todos nós estamos sabendo que tudo aquilo que um dia já foi verdade não é mais, e nós estamos com a vida virada de cabeça para baixo. Em algum momento eu propus chamar isso, nós estamos frente ao homem desbussolado, sem bússola. Por causa disso, eu imaginei um termo chamado Terra 2, para chamar esse planeta. Uma das expressões desse termo é o programa da TV Cultura, que eu criei, que alguns, eu espero que muitos conheçam, que já fez uma temporada e agora abrirá proximamente a segunda temporada. Para quê? Para abordar esses momentos de mudança. Que mudança? Mudança do nascimento até a morte. Então, eu fiquei imaginando como é que a gente poderia representar isso de uma maneira sensível a todos nós. Porque se eu for falar em acadêmico, a gente fala em modernidade e pós-modernidade, mas não é tão claro. Agora, talvez se a gente disser, nós vivíamos num planeta, agora nós estamos num outro. Esse novo planeta que a gente vive é idêntico ao anterior. E os animais, ou seja, nós, somos muito parecidos com o que nós éramos há 30, 40 anos atrás. Mas a semelhança é só na fotografia. Se você ligar uma câmera e começar a filmar, os nossos hábitos, os nossos comportamentos serão totalmente diferentes. Nós estamos num novo planeta, não estamos nos dando conta, estamos com novos sintomas, com novas possibilidades e estamos usando remédios de épocas anteriores. Meu objetivo, então, com vocês é questionar isso. Como é que foi essa mudança? Quais são os principais aspectos dessa mudança? Quais são as novas questões que nós temos que enfrentar? E será que poderíamos resumir tudo em uma solução, em uma nova posição frente a essa mudança? Ainda sobre a mudança, aonde mudou? Mudou do nascimento à morte. A gente não nasce mais como antigamente, a gente não é criança como antigamente, a gente não educa. Nós tivemos agora há pouco uma palestra aqui sobre isso, nós não educamos da mesma forma, a gente não namora da mesma forma, os pais ficam desesperados frente ao ficar, hoje em dia, das novas gerações, achando que isso não é amor, isso é superficialidade. A gente não trabalha da mesma forma, qualquer um de nós aqui presente vai ter mais de uma profissão na vida, vai ter 2, 3, 4 profissões. A gente não se aposenta da mesma forma, aliás, nós não nos aposentamos, mesmo porque a gente vai viver aproximadamente 100, 110, 120... Nós não, mas nossos filhos deverão viver 120 anos, o que não vai ter possibilidade de aposentar, e nós não morremos também mais da mesma forma. Então, esse mundo está completamente de cabeça para baixo. No nascimento, por exemplo, para pegar 2 exemplos do nascimento e da morte, no nascimento, nós temos a seleção dos embriões. Nós já temos engenharia genética que pode fazer a seleção dos embriões. E a maioria das pessoas que não estão muito afeita a esse problema, ou a essa possibilidade, vão pensar, os pais vão selecionar os melhores embriões. Os melhores dentro dos preconceitos habituais da sociedade são os mais bonitos, mais altos, mais inteligentes, mais competentes. Não é bem assim. Por exemplo, nos Estados Unidos, um casal de surdo selecionou ter um filho surdo. Um casal de anão selecionou ter um filho anão. E a mãe anã, dizia, mas como é que eu vou ter um filho de tamanho normal, entre aspas? Aos 4 anos de idade eu não vou conseguir mais carregá-lo no colo. E a corte deu ganho a essa mãe e houve o selecionamento do embrião, de um embrião de anão. Pulemos do nascimento até a morte. Como é que fica a questão da morte? Antigamente era uma questão natural. E hoje em dia nós temos vários nomes para falar da morte. Nós temos o mais conhecido deles, é a eutanásia. Por quê? Porque a pessoa fica no hospital anos, às vezes, em estado de coma, e se pergunta se a gente pode ou não desligar as máquinas. Se desligar, é eutanásia. É proibido no Brasil. Nós temos outro nome que é a ortotanásia. Será que nós vamos ligar as máquinas ou não vamos? Não ligar quer dizer fazer ortotanásia. Nós temos suicídio assistido. A pessoa está imóvel no seu próprio corpo, pede um amigo para ser
para ser morto. Teve pessoas conhecidas já fizeram suicídio assistido. O mais conhecido é Sigmund Freud, que não suportando mais a dor do seu câncer na mandíbula, pediu ao seu médico, Max Schur, para ser morto. Então já temos suicídio assistido, nós temos eutanásia, nós temos ortoeutanásia, né? Nós temos a recusa à medicação. Veja quantos nomes para algo que antigamente era a morte chegou, né? Hoje em dia não. A morte pode ser antecipada, trabalhada, postergada, enfim. Eu acho que estamos de acordo que todos nós compartimos esses novos problemas sobre os quais a gente está falando, inclusive hoje nessa TED, que discute esse turbilhão. Eu tentei colocar alguns dos índices dessa mudança nesses dois aspectos entre Terra 1 e Terra 2. E fiquei me perguntando qual é a característica fundamental de alteração nos últimos 30 anos sobre a mudança do paradigma no laço social humano. Temos que estar de acordo que só os humanos mudam a maneira de ser. Uma vaca é igualzinha desde o primeiro dia que ela foi vaca. Uma abelha é igualzinha desde o primeiro dia que ela foi abelha. Às vezes nós humanos ficamos mortos de inveja da abelha, porque não precisa ensinar nada para ela, ela sabe a distância entre ela e uma flor, ela sabe colher o bom pólen, ela sabe fazer o mel, ela sabe fazer a colmeia, ela sabe fazer desde que ela nasce. Nós não sabemos fazer nada disso. Vantagem, portanto, para a abelha. No entanto, uma abelha faz a mesma colmeia desde que existiu a primeira abelha. Desvantagem para ela. Não existe uma abelha Niemeyer. Já pensou? Uma colmeia influenciada pelas curvas de Niemeyer, em vez do hexágono tradicional de um favo de mel. Então, não sei se é um hexágono, mas enfim, é uma forma geométrica, né, bastante retilínea. Enfim, a abelha sabe ser abelha, nós não sabemos ser humanos. Vantagem para a abelha na certeza do que ela pode ser, desvantagem para nós. Por outro lado, ela não é criativa e nós somos. Imensa vantagem para nós. E a época da pós-modernidade é uma época que oferece imensas vantagens para a gente se deparar com a nossa criatividade, dado que o índice principal, era aí que eu estava, o índice principal mudou, que era um índice de verticalidade, de um laço social vertical para um laço social horizontal. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós nos organizávamos em relação a algo superior a nós, transcendente a nós, e isso dizia como é que a gente deveria ser e aquilo que a gente não deveria ser. Então, nós podíamos ser pessoas adequadas ou pessoas rebeldes. No mundo atual, onde você não tem mais essa orientação vertical representada na família pelo pai, que é o que está nesse slide, né? Uma orientação paterna. Você não tem o chefe mais na empresa, e você não tem nem mesmo a relação com a pátria da mesma forma que um dia nós já tivemos. Dados os mercados comuns, nós quebramos as fronteiras das identidades dos países. Então, frente a essa mudança de um mundo vertical para um mundo horizontal, nós precisamos ter um novo tipo de bússola, e a bússola não é mais estável. Nós não temos mais um piloto automático. Nós somos todos GPS ambulantes e, dependendo do nosso contexto, a gente vai refazendo a rota. Estou indo para a TED, encontrei um amigo, vou tomar um café, refazendo a rota. Não posso demorar muito, porque vai começar o TED, refazendo a rota. E assim vai. Nosso dia é feito de encontros e modificações e escolhas. Quero ficar aqui, quero ir para lá. Quero ficar aqui, quero ir para lá. Não há como evitar isso. Algumas pessoas se desesperam e pedem um cardápio que seja lhe dado, um cardápio exterior. O que faz com que nós possamos, hoje em dia, ser criativos ou genéricos. Genéricos, os que seguem cardápios, tipo livros de autoajuda, que se fosse de autoajuda você deveria escrever, né? Então, genéricos, os que seguem cardápios, ou criativos e responsáveis, os que sabem que a cada momento nós temos que tomar decisões singulares. Então, nós tínhamos, de um lado, Terra 1, nós tínhamos uma ordem vertical, nós tínhamos orientação paterna, nós tínhamos verdades estabelecidas, nós tínhamos o diálogo, a sociedade anterior, a base era o raciocínio,
no sentido de um raciocínio melhor que o outro, nós tínhamos um amor intermediado, uma razão ascética, e o futuro era uma projeção do presente. Nossos pais nos diziam: você tem que ser médico, advogado, engenheiro, por exemplo, né? Você tem que ser doutor. Eles projetavam o nosso futuro. Isso é uma verticalidade, é um exemplo de verticalidade do lado social. Nada disso se sustenta na pós-modernidade ou em Terra 2. Em Terra 2 você tem ordem horizontal, mundo líquido, mundo plano, mundo múltiplo, você não tem mais estándares, e por não ter mais estándares, como dizia, você tem que a cada momento refazer sua rota através dos seus encontros, das suas articulações coletivas. Não existe mais uma verdade única, mas existem certezas temporárias, que é uma verdade que não tem uma prova final, são sempre certezas temporárias e sobre as quais nós podemos sofrer modificações com muita frequência. Algo novo entre nós, que nós damos muito valor, que não dávamos tanto, que nós damos valor ao diálogo, é o monólogo articulado. Essa ideia de monólogo articulado me foi dada quando eu comecei a estudar música eletrônica. Eu venho de uma época de bossa nova, não é exatamente a música eletrônica, ou dos clássicos dos estándares americanos. Os dois, bossa nova e estándares americanos, têm em comum que você canta junto à música que está sendo cantada junto com o intérprete. Na música eletrônica, é uma música que se define por número de batidas por minuto e aonde você não canta junto mesmo porque não tem letra, só tem ritmo. E isso, para uma pessoa da minha geração, é uma coisa estranhíssima. Muitos chamaram essa música de batistaca. No entanto, me chamou a atenção ao ir, por exemplo, numa Techno Parade e ver 2 milhões de pessoas no meio de uma avenida dançando essa música chamada de batistaca. Falei, que engraçado, o batistaca junta mais gente do que bossa nova, ou junta mais gente que jazz, ou junta mais gente que os estándares americanos. Esse pessoal está junto sem se falar. Então, ou abriram a porta do hospício, que tem um bando de gente que está lá sem se falar, ou eles estão descobrindo alguma outra coisa, que é que a gente pode estar junto sem compartilhar o mesmo significado das coisas, está ligado? Aonde a expressão está ligado, que muitos pais acham que é uma bobagem, ou que é uma linguagem fática, uma linguagem só de testagem de canal, não é bobo, é dizer, isso me faz sentido, e talvez isso faça um sentido para você, mas não necessariamente o mesmo. Isso explica porque os virais atingem milhões de pessoas, porque se tivesse um sentido, um significado fechado, atingiriam grupos pequenos de pessoas. E esses meninos podem conviver ou estar junto sem a necessidade da compreensão. Isso é estranho? Não. O amor é assim, não é? Se alguém achar que você entende porque ama, vai fazer uma DR, uma discussão do relacionamento, né? Nunca uma DR dá certo, só dá certo quando você termina o relacionamento. Você sempre sabe por que você não ama alguém. Você não tem a menor ideia por que você ama alguém. Tanto que você diz para alguém, eu te amo, o outro diz, ama mesmo? Nenhum outro acha que você sabe muito bem por que você ama, não é? Então, eu acho importante que esses meninos já estão mostrando novas soluções para a Terra 2, para a pós-modernidade, onde nós temos uma era do ressoar. O ressoar, que é distinto do raciocinar, o ressoar tem um outro tipo de pegada e faz com que cada pessoa tenha que completar por si mesmo aquilo que está ouvindo, como vocês esperam estarem fazendo nesse momento. Em cima daquilo que eu estou falando, cada um de vocês está pondo a experiência pessoal, está complementando, e o que quer dizer que a gente vive no terreno do mal-entendido, e o mal-entendido não é ruim, ele é criativo e ele leva à singularidade de cada um. Nesse mundo do ressoar, nós temos um novo amor. Eu escrevi aí novo amor para diferenciar do amor anterior. O amor anterior, do Terra 1, era um amor de intermediado. Eu estava com alguém por causa do filho, da herança, da igreja, do pai, da mãe, da morte. Enfim, estou com você por causa de qualquer coisa. Hoje em dia eu só estou com alguém, mesmo que eu diga por alguma razão terceira, eu estou com alguém porque eu quero estar com alguém. Porque se eu não quisesse, eu não estaria. Nós não temos desculpa mais frente às nossas escolhas.
Nós estamos num mundo da razão sensível, o brasileiro é alguém que responde muito bem à razão sensível, e o futuro não é mais uma projeção do presente, é a invenção do presente. Qualquer moço sabe que nós estamos hoje inventando o futuro e não é que a gente esteja projetando, porque a gente o constrói a cada momento. Gente, para começar a ir para pouso, para resumir tudo isso em um aspecto, hoje em dia a gente pode mais do que a gente quer. E quando a gente pode mais do que a gente quer, a cada momento a gente vai ter que dizer o que a gente quer. Porque nem tudo que nos é ofertado nós queremos. Muitas vezes a gente quer viver mais 10 anos. Mas será que a gente quer viver mais 10 anos? Depende das condições. Tecnicamente, eu posso viver mais 10 anos, mas será que quero? Enfim, é um mundo que chama a responsabilidade do sujeito humano a cada instante. Esse mundo é derivado de uma revolução tecnológica, do efeito da tecnociência sobre nós. NBIC é a sigla americana para falar da nanotecnologia, da biotecnologia, da informática e da cognitividade. Ainda não é uma sigla mundialmente aceita, mas, ao meu ver, será. Por isso que eu estou falando dela. Você opera um câncer, por exemplo, pelo fato de poder agir no nanoespaço, 1/1000º do metro, né? A operação é biotecnológica, você consegue lidar com essas informações e você tem uma inteligência para postergar esse câncer. Frente às tecnologias, existem 3 posições, isso também já foi abordado, mas 3 posições básicas são: eu não quero que a tecnologia avance, são os biodefensores, os bioconservadores. Eu acho que as máquinas vão nos ultrapassar, são os pós-humanistas. Ou não, eu acho que existe uma complementariedade entre a inteligência artificial e o ser humano, que são os transhumanistas. Há um grande debate em torno a isso, que a gente fica para uma próxima discussão. Terminando, nós temos um campo de girassóis, nós temos o girassol de Van Gogh. Eu queria falar 1 minuto sobre o artista, dizendo que a ética que a pós-modernidade nos pede, a ética que a pós-modernidade nos pede, é a ética do artista. O que é a ética do artista? Ele inventa uma coisa que não existia. Nesse campo não existia esse girassol que Van Gogh viu, mas a partir do momento que Van Gogh viu, ele também nos faz ver um campo de girassóis de maneira diferente. Quem gosta de Van Gogh olha qualquer girassol e diz: parece um Van Gogh. Um artista consegue fazer 2 coisas. Ele sabe que o mundo é incompleto, que não tem nenhum caminho automático, que eu tenho que inventar uma solução, ponto 1, e tenho que expor essa solução, me responsabilizar por ela, ponto 2. É o que faz o artista. Não acho que nós tenhamos aqui um talento de Van Gogh, pode até ser, né? Mas todos nós temos que ter a ética de um Van Gogh, de um Chico Buarque, de um Niemeyer, de um Jorge Amado, pessoas que inventam um mundo e se responsabilizam por ele, fazem com que a gente veja uma banda e lembre de Chico, vá à Bahia, lembre de Jorge Amado, e assim por diante, que é uma forma da responsabilidade singular frente à pós-modernidade. Sendo assim, eu acho interessante que, para ir para a Terra 2, é importante que nós tenhamos 2 aspectos: I, de invenção de uma solução singular, e R, de responsabilidade frente a essa invenção. Muito obrigado.